Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É um núcleo criado por nós, Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando as obras seguras da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, o Consolador Prometido, o explicador filosófico profundo de tudo, assim como também os livros seguros do direito. A ideia é estudar muito. Fomos criados para estudar e colocar em prática esses ensinos para construir um mundo de paz e de harmonia, de progresso e de respeito a todas as leis aqui nesse planeta Terra, planeta escola. Tudo muito bem explicado nas obras básicas do Espiritismo. Por que reencarnamos? Quais as tarefas que temos? Quais os objetivos? Como retificar os erros do passado? Como aproveitarmos os momentos presentes para solidificarmos o conhecimento da verdade e como planejar o futuro de felicidade, porque embasada nas leis de Deus. Estamos estudando o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro de 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados. Ele deve ser estudado de 1 a 4 horas todo dia. Deve ser lido 6 vezes, no mínimo, numa encarnação. E captado pedagogicamente seus ensinos para serem norteadores da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral e da construção de um verdadeiro cristão. Estamos estudando o capítulo 13º e estamos estudando uma lição da irmã Rosária. É uma aula profunda sobre filosofia, sobre pedagogia, sobre educação moral e cívica, embasada nas leis de Deus e no Estado democrático de direito, que deve ser estudado, cumprido, respeitado. Continuando, esse já é o 2º vídeo, continuando, diz ela, a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. É verdade. Nós estamos numa briga muito grande nas famílias, na religião, principalmente nas religiões, que não querem estudar, só querem viver de acordo com o mediunismo solto por aí. Isso aqui é mediunidade, mas essa é segura. Essa tem o objetivo pedagógico de você estudar e se reformar. E ainda estamos cada vez mais escravizados na política. A política ruim, mal feita, por criaturas sem nenhum preparo, nem das leis naturais, nem das leis que estão em vigor no nosso país. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. É só você ver como é que nós estamos nos comportando na religião. Um não quer falar com o outro, um não quer conversar,
se acha mais sabichão do que o outro. É a vaidade, é o ciúme, é a ignorância, é os melindres, as complicações. As pessoas não têm paciência de ouvir quem sabe mais, quem está mais preparado, de dialogar, de pensar. Só pode pensar quem estuda. Há um grande mérito, crede-me, diz ela, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. Nem isso nós estamos sabendo fazer. E ainda aí está um gênero de caridade. A maioria das pessoas da nossa religião não sabe o que é caridade. Caridade é você estudar, para você poder praticar os ensinos de Jesus, a benevolência. Para você entender o que é a benevolência, demora mais de 5 anos de estudos e de prática. A indulgência, a tolerância, a paciência, o perdão, o reconciliai-vos uns com os outros, o andai-vos de braços dados. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Geralmente a gente quer responder, quer brigar, e quando não tem coragem de fazer isso, fala por trás. Fala mal por trás. Eu conheço pessoas que querem fazer palestras, mas vivem emburradas. São encrenqueiras aonde moram, nos prédios onde moram, nos edifícios, nas profissões. São briguentas. Eu conheço várias palestrantes que são violentas mesmo, mas na hora que fala, parece um doce. Parece que vestiu aquela capa que Jesus falou. Quando por baixo está um lobo feroz. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém que acolhe vossa entrada entre pessoas que, frequentemente, erradamente, se crê acima de vós. Hoje está espalhando em todos os lugares, principalmente na religião, a metidez à besta. A metidez à besta é o orgulho, a vaidade que cega as criaturas. Jesus avisou sobre isso, que era a pior praga que poderia existir no mundo material, na convivência material. Você vê isso hoje na política, mas infelizmente você está vendo isso muito, mas muito na religião. Se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, aquela vida que Jesus mostrou os norteamentos para nós, nos mostrou os aspectos pedagógicos. A única real estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade. Porque não anotar os erros de outrem é caridade moral, é a indulgência, é não ver os defeitos, é conversar, bater papo, dialogar, ouvir as contrariedades, ficar em silêncio e, se puder, conversar sempre com urbanidade, com educação. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante.
Como nós menosprezamos, né, o nosso semelhante. Você vê essa brigalhada na política. E a religião está entrando. Pessoas despreparadas entrando. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que o pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro. É aí a necessidade do estudo do livro dos Espíritos, do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, das cartas de Paulo e Pedro, e do Evangelho segundo o Espiritismo e das 5 obras básicas que nos mostram tudo isso. Estão atualizadíssimos. É só estudar uns 30 anos, de 1 a 4 horas por dia. Pode ser de 1 hora, de meia hora, mas o ideal são de 1 a 4 horas estudando, fazendo pesquisa e empreendendo a nossa reforma íntima, e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez, diz ela lá no mundo espiritual. Por isso que nós precisamos ler o livro O Céu e o Inferno, no mínimo 4 vezes, estudando de 1 a 4 horas por dia. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos. E pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. E aí ela se despede. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Eu não compro livros vindos de médiuns famosos agora, nesses últimos 20 anos. Eu não compro. Eu só leio essa mediunidade, essa é segura, essa tem um efeito pedagógico profundo, de impulsionar as nossas reformas íntimas, morais, de ajudar e colaborar para que nos tornemos pessoas melhores a partir da convivência conosco, com todos os nossos familiares, irmãos de humanidade. Esse é um assunto seríssimo. Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Ela diz assim, agora para terminar esse estudo: a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. Mas caridade é o silêncio, é suportar, é paciência, é ajudar financeiramente, mas ajudar moralmente, é conversar, é cativar a verdadeira amizade. É a mais pura emanação do próprio Criador. É sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer desconhecer essa pequena bondade? Então, para estudar a caridade, nós precisamos, durante 6 anos, de 1 a 4 horas por dia, ler isso aqui todo dia, procurando a nossa reforma moral, nossa reforma ética, nossa reforma civil, civilizada, ordeira, nos tornando um verdadeiro cristão, um obreiro do Senhor. Muito obrigado pela atenção, muita paz, tudo de bom.